Olá, queridos! Estamos aqui nós para mais um estudo dos pequenos grupos da PI-PPG. O tema de hoje traz o orçamento familiar. E partindo já para o conceito, olha só o que o dicionário traz para nós. Orçamento familiar é uma ferramenta de controle das despesas e receitas das pessoas que vivem juntas, dividem gastos, incluindo ainda objetivos financeiros dessas pessoas a curto, médio e longo prazo. Você, o que é o orçamento? Você já faz uso de algum planejamento financeiro ou simplesmente vai gastando o seu dinheiro conforme entra na sua conta? Você já parou para pensar a importância de se ter um orçamento familiar? Olha só o que uma pesquisa feita pelo SPC Brasil revelou. 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento por falta de disciplina, esquecimento ou falta de tempo. 29% dos brasileiros fazem o seu orçamento apenas, na cabeça. Algumas pessoas sabem da importância de fazer um orçamento, mas não têm. Outros não querem nem pensar em ter um orçamento e gastam o seu dinheiro conforme cai na conta. Alguns, aqueles que têm orçamento, até têm lá estruturado, mas não o seguem. Outros não sabem nem por onde começar a fazer um orçamento familiar. E outros têm sim um orçamento, são bem integrados e organizados para executá-los. De qual parte desse grupo de pessoas você faz parte? Você se enquadra em alguma dessas opções? Vejam só, queridos, quando nós pensamos em finanças corretas e no planejamento e não no endividamento, nós precisamos traçar um planejamento financeiro. E a base para isso é um orçamento familiar. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre planejamento. Lucas 14, 28 a 30 está escrito: Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Nesses versículos, Jesus nos orienta que antes de construirmos qualquer empreendimento, é necessário primeiro avaliar, calcular se temos os recursos para seguir adiante com essa obra. Nós podemos aplicar esse conceito, replicá-lo para todos os gastos que nós fazemos. Ou seja, as despesas do dia a dia, uma viagem, uma reforma, a troca do carro, cursar uma faculdade, mudar os nossos filhos de escola. Será que nós paramos para analisar, para refletir se temos dinheiro suficiente para nos envolvermos com estes gastos? Ou será que nós vivemos como diz a música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim vamos gastando e gastando no cartão de crédito ou ainda nos vários cartões de crédito que nós temos, ou no limite do banco. Como nós fazemos? Nós fazemos uma análise antes de fazermos os gastos? Será que nós temos adotado um orçamento doméstico ou não? Neste contexto, queridos, entra a questão do orçamento financeiro. Sem um orçamento, não temos como saber se conseguiremos pagar tudo o que nos propusemos a gastar. Fazer um orçamento nem sempre é fácil, nem sempre é divertido, mas é a única forma de conseguirmos uma organização financeira para sair das dívidas, para economizar, doar, investir em projetos, aquelas férias de final de ano, uma festa de aniversário, ou quem sabe trocar de carro. A maioria das pessoas tem dificuldades em viver dentro de um orçamento. Sabe aquele ditado? Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Nesse contexto, queridos, um orçamento direciona a minha vida pessoal e
direciono a vida financeira da minha família? Outro ponto bem importante nós pensarmos sobre orçamento financeiro é que fazer um orçamento familiar revela prudência. Em Provérbios 13:16 está escrito: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Que conselho, hein, queridos? O que significa ser uma pessoa prudente? Significa que uma pessoa prudente prevê para evitar inconveniências. Ela prevê para evitar consequências nada agradáveis. Implica, então, em uma pessoa que pensa, que pondera antes de tomar decisões. Uma pessoa prudente não sai gastando seu salário sem saber se pode realmente gastá-lo. Uma pessoa prudente age com base no conhecimento. E quando nós falamos em orçamento financeiro familiar, nós estamos falando de ter a oportunidade de conhecer quais são as finanças da minha família, qual é a realidade, quanto que entra na minha conta e quanto que sai na minha conta. Nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando daquilo que nós podemos gastar e daquilo que nós recebemos todo mês. Vejam só, queridos, um orçamento familiar pode ser um gerador de unidade familiar. Em Mateus 12:25, Jesus fala: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Neste versículo, Jesus está falando da sua unidade com Deus e traz o exemplo de uma casa que, se não for unida, mas se houver divisões, ela não resistirá. Vejam só, pesquisas feitas no Brasil revelam que 46% dos casais brigam por questões financeiras e que problemas financeiros têm sido a segunda causa de divórcios no país. Olha só sobre alguns fatores que envolvem brigas na família por questões financeiras. Grande parte das pessoas não conversam sobre orçamento familiar. 5% das pessoas dizem que falar sobre gastos é motivo para brigas. 9% das pessoas disseram que é desnecessário falar sobre finanças. 33% das pessoas não sabe quanto o cônjuge ganha. Em cada 4 entrevistados não conta na família sobre seus gastos particulares. As mulheres geralmente omitem gastos com roupas, calçados e acessórios. E os homens não revelam gastos com saídas para bares, cinema, restaurantes, carros, motos, cigarros e bebidas. Então vejam só, queridos, se nós não conversamos em família sobre gastos, limites no banco, receitas, despesas, e decidimos viver como se um orçamento não fosse importante, nós tendemos a gerar fortes tensões familiares. Se não houver união dos cônjuges quanto à questão financeira, é provável que toda a família sofra em consequência disso. Em contrapartida, montar um orçamento junto com os membros da família, explicando a eles cada ponto do orçamento, pedindo a sua opinião, direcionando os gastos, as entradas. Cada membro, toda essa situação de montar esse orçamento em conjunto pode gerar uma atmosfera de união na família em prol de objetivo em comum. Um orçamento familiar, queridos, terá sucesso pelo esforço de todos. Não é possível apenas um dos cônjuges fazer o orçamento, não comunicar ou não pedir ajuda a todos para que esse orçamento seja cumprido. Essa precisa ser uma tarefa em grupo. E aí na sua casa, como é? Vocês conversam sobre as receitas e despesas da sua casa? Você omite algum gasto do seu cônjuge? Você sabe quanto o seu cônjuge ganha? Pensem aí e conversem um pouquinho sobre isso no grupo.
Muito bem. Nós podemos pensar em fazer um orçamento. Precisamos pensar que um orçamento ele é útil apenas se for usado. Um orçamento é um plano feito sob medida para aquela pessoa, para aquela família, e tem o objetivo de administrar finanças. Algumas pessoas preferem fazer um orçamento escrito à mão, num caderno. Outros preferem fazer um orçamento numa planilha de computador ou num aplicativo digital. Hoje tem alguns bancos que já oferecem essa possibilidade junto à sua conta corrente. Então, está cada vez mais fácil fazer um orçamento financeiro. Mas se mesmo assim você não se sente confiável em fazer esse orçamento, peça ajuda. Procure ajuda. Hoje existem pessoas qualificadas para te ajudar e te conduzir nesse processo. Embora na própria internet existem dezenas e dezenas de planilhas para facilitar esse processo também para você. Olha só que interessante, 53% das pessoas que fazem o orçamento usam caderno de anotações, 29% usam planilha em Excel e 3% usam aplicativos digitais. Você pode aderir a uma dessas ferramentas. No estudo do grupo, eu deixei alguns passos para atuar nessa questão do orçamento familiar. Passos que o seu líder de grupo pode discutir com você. Começar pela situação atual, definir as regras em família sobre o orçamento, pensar nas despesas e nas receitas que entram na sua família, montar uma forma de controle, escolher aí na sua família quem tem mais habilidade, quem gosta de fazer esse tipo de organização, você pode eleger essa pessoa para que ela faça toda essa reunião dessas informações que são necessárias. Mas lembre-se, um orçamento ele precisa de manutenção, ou seja, todo mês, toda semana, você precisa olhar para ele. Ele está sendo cumprido ou não? Como está esse orçamento? Lembre-se, queridos, cuidar e controlar o dinheiro da família e ter saldo positivo na conta só há dois caminhos. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Não há outra receita para isso, queridos. E concluindo, então, o orçamento familiar é uma ferramenta indispensável para cuidarmos de forma eficiente das nossas finanças. Afinal, o orçamento mostra aonde está indo o nosso dinheiro. E assim, nós temos a oportunidade de assumir o controle. O orçamento familiar nos ajuda a levar uma vida regrada, a não nos envolvermos em dívidas, não prejudicarmos ou escandalizarmos outras pessoas. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 2, 12, 15 e 16. Tenho do vosso viver honesto entre gentios, para que aquilo em que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Um orçamento financeiro, queridos, me dá a condição de ter essa vida regrada e evita que eu entre em situações que permitam que pessoas falem mal de mim e que eu passe a ser um exemplo de má conduta cristã perante a sociedade. Um orçamento financeiro, queridos, ajuda a cada um de nós a evitarmos de estar em situações que possamos ser difamados por não pagar algo que nós compramos. É muito interessante nós pensarmos nisso, queridos. E você? Como está com o seu orçamento financeiro familiar? Já conseguiu fazer o seu? Eu espero que sim. Ok, queridos, fico por aqui com vocês hoje. Até a próxima. Tchauzinho!